Olá, tudo bem? Você que acompanha a programação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que bom estarmos juntos. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Arthur Neves e este é o Alesp Cidadania. Vocês sabiam que no Estado de São Paulo existem mais de 9.400.000 pessoas com deficiência? Portanto, este é o tema do nosso programa de hoje. A gente vai debater muito sobre esse assunto, entender o que dizem os especialistas, o que pode ser feito por meio dos deputados e das deputadas aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A Thaís Salvarenga, que está aqui ao meu lado, vai conversar conosco sobre essa realidade. Ela é fundadora do Instituto Nosso Olhar. Seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Muito obrigada pelo convite, Arthur, e a todos que estão nos assistindo. Eu sou Thaís Salvarenga, uma mulher morena, de cabelos acastanhados, olhos acastanhados, uso óculos de grau, estou com vestido bege, com bolas azuis, aqui no estúdio da TV Alesp, para a gente falar desse tema, tão importante. Fazendo um dado, 20 milhões de brasileiros com deficiência no Brasil, dado atualizado do IBGE. É bastante gente, né? Muita gente. E quando a gente para observar esses dados, a gente também pode traçar um perfil de como essas pessoas estão sendo acolhidas. Quantas delas estão, por exemplo, inseridas no mercado de trabalho, antes disso, na educação. Eu gostaria que você começasse por aí, passando, na verdade, para a gente que está te acompanhando aqui, que vai ter uma aula contigo, o olhar de vocês. Afinal de contas, se existe um olhar, eu gostaria de observar esse olhar, por favor. Por favor, agradeço mais uma vez. O Instituto Nosso Olhar nasce, primeiramente, a minha história, que sou publicitária de formação, trabalhei sempre no mundo corporativo, nasce exatamente do nascimento do meu primeiro filho, o Francisco, que completa 11 anos, nasceu em São Paulo. Ele veio ao mundo com a síndrome de Down, uma deficiência intelectual, a terceira cópia, para a ciência do cromossoma 21. A trissomia do 21. Nasceu com uma cardiopatia congênita, que é muito comum para a síndrome de Down. 50% dos nascimentos, as crianças vêm com a deficiência cardíaca, a alteração cardíaca. Ele operou o coração com 4 meses. Então, minha maternidade já foi uma maternidade atípica aqui em São Paulo. Então, tudo nasce, acho que no momento do dia 22 de fevereiro de 2014, foi quando ele nasceu. E eu descobri que o mundo atípico precisava de informação. E a gente vai buscar. Hoje, não existe só o Francisco, existem as Marias, Maria Clara e Maria Antônia, irmãs do Francisco. Chico e as Marias são as ferramentas do tema inclusão na nossa casa, não só o Francisco. Então, quando a gente olha para esse tema, o Instituto Nosso Olhar nasceu, há 5 anos atrás, para ter o olhar para a sociedade da real mobilização, educação para a inclusão. Olhando principalmente, eu gostei da tua pergunta, olhando a educação. Educação é a base de tudo. A educação e a saúde, quando a gente olha para uma criança com alguma alteração, alguma deficiência, no caso do Francisco, deficiência intelectual, a gente precisa dar ferramenta. A gente precisa ter profissionais capacitados na escola para atender. Porque ali na primeira infância, eu dei uma palestra esse ano no Ceará, que fala muito da primeira infância, fui com ele, olhando aquela janela de aprendizado. Então, a janela dos 0 a 4 anos é muito importante. E quando a gente fala de uma educação inclusiva, hoje a gente tem muito mais escolas que estão abrindo as portas, a gente não fala de acolhimento. A gente fala de dar as ferramentas corretas para que aquele ser humano, aquela pessoa que tem um nome, sobrenome, faz parte de uma família, seja que estado for, tenha as ferramentas corretas. E também os estímulos. Então, a gente tem que olhar esse ponto. Será que os profissionais da educação, primeiramente, estão preparados para atender esses alunos? Estão capacitados? Será que as escolas estaduais estão preparadas para atender com ferramentas de acessibilidade, com acessibilidade comunicacional, linguagem simples, para atender a tudo, acessibilidade arquitetônica, para atender alunos, por exemplo, com deficiência física? Pessoas com deficiência visual, auditiva, eu comecei me autodescrevendo. Eu aprendi na prática, convivendo com outras deficiências. Então, acho que o primeiro ponto é sim olhar para a educação, mas educação civil.
Eu digo a mudança de atitude. A gente precisa falar com toda a sociedade, a gente precisa explorar as famílias que não convivem diariamente com os ditos diferentes, que estão fora de um padrão. Com esses 20 milhões de pessoas que têm um CPF, que podem estar no norte, podem estar no sul, no sudeste e centro-oeste. Então, eu acho sim que a Assembleia tem um papel importantíssimo, com toda a sua base, que é a gestão pública, conversar com a gestão privada e com o terceiro setor. Então, o Instituto Nosso Olhar promove, de fato, olhar para 9 milhões de pessoas no estado de São Paulo e poder conversar entendendo o que a gestão pública pode, na prática, trabalhar com as suas leis, com esse engajamento, levar para o mundo corporativo, onde eu tenho um diálogo muito grande, os grandes empresários, e o que o terceiro setor entrega. Hoje, o Instituto Nosso Olhar tem 30 colaboradores. E não são voluntários, são colaboradores que eu tenho orgulho de falar, que estão empregados, recebendo e impactando pessoas desde a área da educação, saúde, esporte, cultura, capacitação para emprego apoiado. Hoje a gente tem a lei de cotas, né, que as empresas a partir de 100 funcionários, né, têm que inserir pessoas com deficiência. Eu recebo muitos empresários falando, Thaís, a gente tem problema com o emprego apoiado para pessoas com deficiência. A gente não consegue mão de obra. E aí eu trago um link, Arthur, do que você me falou. Porque a base, que é a educação e a saúde, ela tem que ser vista para que esse ser humano receba as ferramentas e os estímulos corretos, cresça, vá para uma vida adulta para ter autonomia e entrar no mercado de trabalho. E essa empresa ela tem que estar preparada para receber essa pessoa. Outro dia, vendo um vídeo, eu vi uma pessoa cega trabalhando virada para a parede. Entrou uma pessoa, sabe como é que essa pessoa se comunicou com essa pessoa com deficiência visual? Batendo palma, porque ela estava ali, ou a pessoa surda virada para a parede. Olha que coisa incrível. Essa empresa não pensou que aquela pessoa deveria estar surda, falei errado, cega não, surda, virada para a porta para ver outras pessoas entrando. Ela estava virada para a parede. E aí a pessoa apagou e ligou a luz. Olha que incrível. São pequenos detalhes que a gente precisa. E a educação é a base de tudo. A educação nas escolas. As famílias de inclusão, elas precisam estar junto com os educadores, com a rede de apoio, sempre olhando para aquele aluno. E falta muita capacitação. Falta muito material adaptado. Falta realmente as escolas entenderem que muitas vezes esse aluno precisa sair da sala de aula em algum momento e ir para o ensino individualizado, mas que faz parte ele estar no coletivo para que a troca social, habilidades emocionais sejam feitas. Você imagina uma família, minha família é grande, né? 5, eu, meu marido, Francisco e as Marias. Se a gente multiplicar para uma família base, um filho com pai e mãe, seja ele qual for a composição do casal, você multiplica por 3. Olha quantas pessoas no Brasil convivem com o tema inclusão da pessoa com deficiência ou neurodivergente. Não é verdade? Então, acho que a base, a educação, ela é prioritária. Aliás, ela é prioritária para qualquer formação futura de um ser humano. Mas quando a gente fala de inclusão, eu acho que a pauta tem que ser discutida. Existiu aí no governo, na presidência passada, a discussão de trazer de novo, e eu fui contra, a minha instituição foi contra, a educação especial. Não, a gente precisa trabalhar a educação inclusiva, todos juntos, sendo olhados de forma individualizada. Eu tenho 5 dedos, eu tenho 3 filhos. Cada filho é um filho, não só o Francisco. Então, o Instituto Nosso Olhar nasce, há 5 anos atrás, trazendo esse propósito de olhar para todos e que a gente tenha discussões com o setor público, com o setor privado, os grandes empresários. Eu falo muito, essa semana eu tive um coquetel com 30 empresários para falar da nossa sede própria. Caminhar para que a gente tenha uma sede própria e possa ser o maior local que se discuta a inclusão, que se discuta a acessibilidade comunicacional, que seja um hub de educação e formação. É isso que a gente precisa, Arthur. É esse diálogo. Thaísa, você falou uma coisa muito importante, né? E o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado André do Prado, sempre traz essa reflexão, né? As vidas acontecem nos municípios. Perfeito. São mais de 45 milhões de habitantes neste estado,
645 municípios paulistas. O ano passado surgiu uma lei aqui no Parlamento, foi aprovada, que é o selo de acessibilidade, por exemplo, para os municípios, né? E aí, você falando sobre caminhar, sobre andar, demorou-se muito tempo para que se chegasse a essa reflexão, e graças às iniciativas de institutos como o teu, de organizações não governamentais, de empresas, e claro, obviamente, desta Casa Legislativa do Governo do Estado, para que essas iniciativas incluíssem essas pessoas. Por exemplo, hoje já é possível, aqui na cidade de São Paulo, a gente está falando na capital paulista, atravessar um trecho de uma rua em frente à Catedral da Sé. Então tem um sinal... Semáforo, isso que eu ia falar. O semáforo. O semáforo com som? Com som. Perfeito. E ali na região do centro, Perfeito. muitas ruas já estão se adaptando. Demorou um tempo para isso acontecer, mas justamente porque... Essa demanda que a gente traz, essa escuta, como eu falei, está perfeito esse triângulo, trazendo para a gestão pública o que a gestão pública pode fazer, né, legislando leis, aplicando. O próprio secretário Marcos Costa, da cadeira da pessoa com deficiência, está todo ano no nosso jantar, também a atual secretária municipal. É isso, eles querem escutar, para poder trazer para casa, discutir e aplicar. Exatamente isso. Por isso que esse triângulo e o poder privado, né, o mundo corporativo, né, o segundo setor, ele tem que olhar para essa pauta ali, porque pode existir investimentos que venham também ajudar, talvez em políticas até público-privadas, na discussão junto com o terceiro setor, porque o terceiro setor está na ponta. Por isso, quando eu falo que nós empregamos, o Instituto Nosso Olhar, 30 funcionários, essa informação é muito rica para mim. A gente está entendendo que o terceiro setor, ele está ali entregando, ele tem que ser visto como uma ponta que fomenta impacto social, fomento financeiro, entrega financeira de pessoas que estão ali. É bárbaro ver. Eu vejo a atuação, eu sou uma mãe, né, o Francisco vai fazer 11 anos, então eu vejo que já se caminhou muito. E o diálogo. Eu acho que a Assembleia está aberta sempre para dialogar com seus deputados, com seus gestores públicos, e a gente tem o poder de dialogar e levar na prática, na ponta, né? Por exemplo, eu vi aqui, na entrada, vocês têm o selo, né? A identificação do prioritário. Mas de nada adianta se não tivesse uma acessibilidade arquitetônica, por exemplo. Tem elevador, sim, né? Por exemplo, piso tátil, não é verdade? Mas aí eu trago para uma reflexão, vocês que vão nos assistir. Acessibilidade atitudinal. Mudar a atitude real quando se olha. Quando você olha uma pessoa com deficiência, está olhando para uma pessoa com nome e sobrenome. A deficiência, ela vem junto. Ela precisa de ferramentas para se desenvolver. O sinal, o semáforo, é uma ferramenta para que ele possa fazer parte daquele caminhar. O entretenimento, você falou do centro, que é uma área rica na cultura, né? Eu fico vendo cada vez mais, a gente trabalha com leis ligadas à cultura, oficinas culturais, os instrumentos de cultura, teatros com acessibilidade, a gente precisa ter peças teatrais que todos possam entender aquela peça teatral, a gente precisa levar isso para a cultura, o esporte também, né? Ferramentas, a gente deu um show esse ano, as Paralimpíadas, gente, aquilo foi um show de cidadania. Eu recebi nosso amigo Gripi no corredor, a gente recebeu na época do Japão, ele levou, falou, tá isso aqui, a minha sapatilha. Esse ano eu comprei, eu falei, agora eu quero a sapatilha do ouro, Gripino. É a coisa mais rica, eu conheci o projeto dele, lá no Capão, onde ele treinou. A gente deu um show, Arthur. O que foi a Paralimpíada, gente? O esporte como ferramenta, não só de inclusão, de cidadania, de habilidades socioemocionais, os meus filhos fazem esporte. É isso. É o diálogo. A gente precisa dialogar e precisa se olhar para 20 milhões de pessoas. Eu gosto de falar de dados. Dados que estão abertos aí depois de 10 anos, dados censitários. Gente, onde essas pessoas estão? E essas pessoas estão em todas as pirâmides. Já visitei favelas de projetos que acontecem em São Paulo, estou muito próxima ali da Paraisópolis. Estive lá dentro. Imagina pessoas com deficiência, neurodivergentes. Conversei com uma mãe de um menino com autismo. Imagina dentro da favela, que eles já precisam superar muitas dificuldades nesse Brasil diverso. Você imagina uma pessoa com deficiência lá dentro. Eu vi na Paraisópolis famílias, pessoas com síndrome de Down, jovens em casa, cuidando dos avós, tirando o poder de poder trabalhar habilidades numa escola inclusiva.
essa realidade dentro de uma base. E a pessoa com deficiência, ela transversaliza tudo. Ela pode ser uma pessoa negra, né, com a pele preta. Pode sim ter uma pessoa preta com síndrome de Down, por que não? Pode ser uma mulher, pode estar na Amazônia. Então, transversaliza a toda a discussão de uma cadeia, né, de diversidade e inclusão. E é interessante quando você falar sobre isso, obviamente, trazendo também uma reflexão, já que você está falando exatamente com o cidadão, da importância da compreensão desse espaço da pessoa com deficiência, né? Perfeito. E aí que tá. A gente está falando aqui sobre a questão do uso, por exemplo, de um piso tátil. Repito, novamente aqui na capital paulista, se você andar por alguns bairros da Zona Norte, em São Paulo, você vai observar que a prefeitura colocou o piso tátil em diversas regiões. E aí que tá. Mas quantas vezes a gente já viu, inclusive o ano passado gravando a série de reportagens, na calçada da Dorina Novil. Da Novil, um cidadão parou o carro em cima do piso tátil. Ou sobre o piso tátil. Sim. Então, veja, ainda assim a responsabilidade que as pessoas têm ao compreender tudo isso. Exatamente, né? a entender aquele ser humano. Né? Quando o Chico chega na escola, que ele estuda, a mesma escola que as Marias, ele é recebido e quando você entra numa sala de aula, ele está terminando a alfabetização, ele está no 4º ano, os anos da educação dele, a alfabetização foram na pandemia, então para uma pessoa com deficiência intelectual, seja com uma síndrome ou não, imagina a dificuldade da tela. Essa questão também está sendo discutida, né, pelas habilidades emocionais aí, a questão da tela com a criançada, que eu acho um tema bárbaro. Você chegar e ver palavras em caixa alta, letra bastão, colada no objeto, olha que riqueza, aquele aluno que nunca conviveu com uma pessoa com síndrome de Down está recebendo isso. É isso que é a educação que eu falo civil, dentro de uma sala de aula, voltando para o início da entrevista, a educação. É entender que está dentro de um piso tátil, quando tiver uma pessoa cega, ela não vai conseguir caminhar, ela não vai conseguir se locomover. De nada adianta um estabelecimento comercial ter, se também o poder público, e eu acho que é esse diálogo público, terceiro setor e privado, não se tem na calçada. Então, por isso que a gente tem que dialogar. Né? As escolas têm que estar preparadas, têm que sim capacitar os professores para saber como adaptar o material para uma criança com uma dislexia, por exemplo. Dislexia é uma deficiência oculta. O Chico tem uma amiga com dislexia. O Chico, inclusive, tem uma perda auditiva unilateral que ele usa aparelho auditivo. Ele tem 2 deficiências. Então, eu acho que é isso. É o que eu falo. Acessibilidade atitudinal, gente. É querer mudar a atitude. Ninguém nasce sabendo. Eu sempre recebo pessoas que falam assim, nossa, o Chico não parece que tem síndrome de Down, o grau dele é leve. Aí eu educadamente falo assim, eu não sabia. Isso é educação civil. Não existe grau para síndrome de Down. Existem os traços daquela pessoa, os traços físicos, os fenótipos, que é o casal, né, a família, né, o DNA da família. E existe a deficiência intelectual. Como ele se desenvolve? Dando ferramentas para que ele tenha desenvolvimento nas habilidades dele, linguagem de fala, né, escrita, eles têm a deficiência cognitiva. Então, assim, as pessoas falam, ai, desculpa, tá tudo bem. Você não sabia que não tinha grau? Eu explico. É uma forma também de inclusão. A informação, para que essa pessoa não coloque mais o carro sobre um piso tátil, em frente à Dorina Novil, que faz um trabalho bárbaro. Lara Mara também faz um trabalho bárbaro. A Associação da Fernanda Bianchini, que todo mundo conhece, que tem um trabalho cultural maravilhoso, né? Balé, a cultura. Gente, a gente precisa estar na rua. Essas pessoas precisam sair de casa. Arthur, tá saindo mais? Tá. Você vê muito mais gente com deficiência, ou até com colar, né, do girassol, que é a deficiência oculta. Encontrou uma pessoa com colar do girassol, aquela pessoa tem alguma deficiência, seja ela qual for. Né? Seja o transtorno do espectro autista, uma pessoa neurodivergente, seja a dislexia, respeite. Entenda, o colar das pessoas autistas, que é, né, o colorido, né, o quebra-cabeça, respeite. Né? Eu acho que a identificação é muito bacana. Não é um rótulo. É uma forma do outro que não convive. Você estudou com uma pessoa com deficiência na sua vida, Arthur? Nunca estudei. Olha que incrível. Eu também não. Nunca estudei. Mas hoje os amiguinhos do Chico com 10 anos de idade já pode dizer, no futuro, eu estudei com uma pessoa com deficiência. Olha que incrível.
Olha que incrível. Eu entro na escola, mãe do Chico, hoje o Chico jogou bola comigo, com alunos mais velhos. Olha que riqueza. Olha que riqueza de formação. Formação social. O que vai mudar? Na vida adulta, essas pessoas podem ter autonomia e estarem dentro das empresas. E aí aquela pessoa surda, que estava virada para a parede, no futuro, ela não vai estar mais virada para a parede. O cadeirante vai poder ser recebido numa mesa, numa medida ok, para que ele tenha a mobilidade de se encaixar. A gente tem, né, muitos cadeirantes aí na televisão, deficiência física, né? Cada vez mais, eu acho que a mídia tem que trazer mais isso, os jornalistas têm que olhar para essa pauta. Eu falo muito isso, não adianta a gente falar, a gente tem que falar todo dia. E o Instituto Nosso Olhar hoje atende 240 famílias na área do esporte, com tatame inclusivo, na área da cultura, saídas de entretenimento. A gente leva essas famílias para saírem, sábados culturais que muitas marcas nos procuram. A gente traz especialistas, inclusive, que atendem meu filho para dar informação para essas mães. A gente precisa olhar para as mães. Então, hoje o Instituto Nosso Olhar atende 240 famílias, sim, muito através de lei de incentivo, mas eu provoco muitos empresários para também olharem essa pauta, né, na área comercial. E a gente promove no Morumbi, sigam as redes sociais, Instituto Nosso Olhar, a gente promove inclusão desde a parte de saúde, terapia, educação, a gente tem pedagogas lá para fazer o apoio escolar, né, que a gente sabe que muitos precisam, oficinas culturais. Então, a casa também é aberta, eu gosto de convidar pessoas, não adianta nada aquelas pessoas estarem lá, a gente, nas famílias atípicas, se a gente não tiver a família típica. Eu recebo muitas famílias da escola das crianças, empresários, para ver o que a gente faz. Eu gosto de ter vivências lá. Eu convido para vivências, né, os empresários que nos ajudam com patrocínio via leis federais, estaduais e municipais. Eu convido para estarem lá. Eu não quero só o dinheiro deles para o patrocínio. Eu quero a atitude sendo mudada, eu quero o diálogo. Eu não quero só aquele patrocínio. E eu já tive vivências lá que eu tive empresários que choraram. Eu quero levar vivências e diálogos, palestras, né? Eu dou palestras para dentro das empresas. A gente está abrindo aqui, a Alesp está abrindo esse diálogo, né? Que gestores públicos, a casa possa dialogar, nos receber. E eu tenho visto, tá? O poder público abrindo, né, as suas agendas, a sua escuta, para que possam desenvolver leis, né, discutir, levar leis para aprovação, para que a gente possa interagir. Eu vejo muito, né, até no pleito de vereadores, alguns também fazendo trabalhos, né, o secretário da pessoa com deficiência, o Marcos da Costa, ele tem dialogado, eu vejo ele circulando muito, sabe, Arthur? Vejo mesmo. Eu vejo a Secretaria da Pessoa com Deficiência como interlocutora de outras secretarias, porque ela é uma secretaria que ela está no meio, né, Arthur? Então, ela tem que dialogar com a saúde, ela tem que dialogar com a educação, com o meio ambiente, não tem? Ela transversaliza tudo. A gente precisa olhar para essa secretaria. E eu vejo que o secretário tem dialogado muito, encontro muito em eventos privados, isso é muito interessante. E é interessante exatamente isso, porque ele vem conversando muito com os parlamentares aqui da Assembleia Legislativa. Maravilhoso. Ele sempre está aqui, já participou de diversos programas aqui da nossa casa e ele sempre está muito atuante. Agora, a gente está quase finalizando o programa. Já passou? Passou tão rápido, né? E eu falei 30 minutos, será que a gente vai ter pauta, pleito? Olha, é sensacional, isso é ótimo, porque você está, e na sua fala, você vem traçando exatamente aquilo que é o olhar de vocês. O olhar de uma mãe que virou uma empreendedora social. E é incrível isso. E é aí que está. Muitas vezes a gente recebe aqui em nossa casa, em nosso sofá, mães que elas vão transformando. Mas não é interessante, de repente, também, você conclamar, um chamamento para a sociedade que também não tem, de repente, alguém na família que passou ou passa pela deficiência. Perfeito. Né? Mas que essa pessoa que está do outro lado também pode ajudar e muito. O que você teria a dizer sobre o olhar de vocês para o olhar dessas pessoas? Para o olhar das famílias típicas, que você quer dizer, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é o diálogo, é a convivência. Quando eu estou falando muitas vezes, eu vejo assim, alguém levanta a mão numa palestra e fala assim, eu tenho um primo com uma deficiência, eu tenho um primo com síndrome de Down que já está com quase 50 anos. É essa troca. Somente as mães que ficam ali no dia a dia poderem também ter voz ativa. Eu falo para as mães atendidas no Instituto Nosso Olhar, essas 240 famílias, vocês têm que falar.
Eu sei que vive muita dificuldade, dependendo, né, da vulnerabilidade social, mas e as famílias também típicas têm que querer ir ver. Você não convive com esse assunto na sua casa, mas você tem que olhar para 20 milhões de pessoas. E eu nunca trabalhei na gestão pública e respeito, eu acho que a gestão pública tem, né, a sua administração, como a privada, como o terceiro setor, mas eu acho que a gestão pública tem que escutar essa ponta, como você falou. Os empresários têm que olhar essa pauta e poder trazer o diálogo para aquilo que pode se clamar das leis e fomentar e ter um chamamento público. Eu acho que é isso que transforma esse triângulo, eu sempre falei isso. Né? Atender 240 famílias em 5 anos que o Instituto tem, sendo que foram quase 3 de pandemia. As pessoas chegam lá na nossa sede e falam assim, você entrega isso? Eu falo, entrego. Foi com muito trabalho, é claro que meu marido no início ajudou financeiramente. Hoje a gente tem uma independência financeira, não foi fácil. Empreender no terceiro setor no Brasil não é fácil. Não é fácil. Mas as leis de incentivo são, sim, muito organizadas, tá? Existe um compliance, eu quero deixar isso claro, muito grande em leis de incentivo e que tem que ser cumpridos. Não é, tá? Não é fácil aprovar um projeto por um compliance muito sério. Então, quero deixar aqui, tanto no âmbito municipal, estadual e federal. Então, leis sérias, tá? O empresário pode ficar tranquilo, porque existe uma seriedade. E da parte do meu instituto também, do terceiro setor, existem institutos muito sérios que entregam através do incentivo fiscal. Então, os empresários têm que entender que é muito sério. Quero deixar isso claro. Não é fácil trabalhar porque você não tem ideia do que é né, existem rúbricas, existem comprovações, prestação de contas. Eu gosto de falar muito isso. Para os empresários ficarem tranquilos e olharem para essa pauta. Parabéns, né, aos órgãos que legislam, né, os ministérios, através, né, da sua esfera. E eu acho que é o diálogo, é a mobilização do diálogo atitudinal. A gente tem o viés inconsciente. A gente, né, a criança ela nasce pura. Pura no sentido da informação, tá? E ela vai recebendo informações desde, né, o núcleo familiar, as suas vivências e vai formando suas crenças. Por isso que a gente tem que olhar para a educação de base e a convivência na base, para que esse ser humano, quando chegar com 18, na época da faculdade, 20, 30 anos, ache muito simples olhar para pessoas com deficiência, olhar para pessoas. E é tão interessante, de novo diga essa palavra, né? Parafraseando um colega aqui da redação. E é muito bom quando a gente observa alguém falando sobre isso, porque dia desses eu estava no metrô e observando exatamente a quantidade de grupos que surgiu ao longo dos anos, né? Com, Sim. por exemplo, pessoas surdas ali conversando, falando Libras, a quantidade de cursos que estão surgindo. Maravilhoso, acessibilidade comunicacional. Meus filhos, as Marias, sabem Libras, as escolas estão levando. Gente, eu fui dar uma palestra, tá acabando nosso tempo, com o Francisco, numa escola particular. O Chico, ele é palestrante comigo, Mirim, né? Ele se autodescreve, né? A gente, graças a Deus, dá ferramentas, inclusive a rede que atende o Francisco está dentro do Instituto Nosso Olhar. Eu faço questão da mesma terapia que eu dou para o meu filho, que atenda os nossos atendidos, as nossas 250 famílias. Eu faço questão de receber a mesma ferramenta, a mesma informação. 10 anos de idade, numa escola particular do Morumbi. Sabia, entregou o papel e falou assim, tia, olha o alfabeto aqui, em Libras. O menino sabia a linguagem de Libras. Eu fiquei assim, ó, falei, que riqueza! Olha que riqueza! É isso que a gente precisa, educação de base. Que as escolas municipais, estaduais, particulares, olhem a formação dos seus educadores para esse tema. Deem ferramenta dentro das escolas. Tragam para o coletivo esse aluno, dentro da sua especificidade. Porque aí a gente vai introduzir na cultura, no esporte, na vida adulta, no mundo corporativo. Essas pessoas estão envelhecendo. Estão envelhecendo até mais. A expectativa de vida das pessoas com deficiência está aumentando, graças a Deus, por políticas públicas, por discussões sociais e porque essas mães, essas famílias têm coragem de colocar esses seres humanos que têm nome, sobrenome e CPF. O Instituto Nosso Olhar nasceu para isso. Acompanhe, @Instituto Nosso Olhar. Obrigado pelo espaço.
Nós quem agradecemos, muito obrigado, Thaís Salvarenga. Saúde, muita, mas muita força de vontade que você tem de sobra para dar e vender. Resiliência. Resiliência e muita saúde às Marias, ao Chico também. Estão de férias. Obrigada, equipe toda conosco aqui no estúdio. Agradeço o espaço, o acolhimento. O Instituto Nosso Olhar está aberto para dialogar. Segue lá no Morumbi, São Paulo. Obrigada, venham conhecer. A casa é de todos e para todos. Um beijo no coração, boas festas. Boas festas, um beijo, muito obrigado. E você que esteve conosco durante a exibição deste programa, lembre-se sempre, a Alesp é a casa do povo e você se insere neste contexto, obviamente. Nosso forte abraço, tchau.